Olá, este é mais um vídeo da série Google é Fácil. Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Google Docs, na parte de ferramentas introdutórias e um pouco sobre o que a gente pode fazer com o Google Docs. Primeiramente a gente vai falar um pouco sobre como acessar essa ferramenta. Então, para acessar essa ferramenta a gente pode acessar a plataforma do Google Documentos, onde a gente pode enviar modelos, criar documentos em branco e navegar pelos documentos que a gente possui. Isso também pode ser feito também no Google Planilhas e no Google Apresentações, como a gente já mostrou no vídeo do Google Planilhas. Para acessar isso é só entrar aqui no Google Apps, selecionar o ícone do Google Documentos. Ou também eu posso entrar dentro do Google Drive e criar um documento já pronto, certo? Crio o documento ou navego num documento dentro do meu Drive e ele já vai me trazer o arquivo. Um pouco sobre edição e formatação de arquivos. Então, para criar um texto, para começar esse texto, basta a gente clicar com o botão esquerdo sobre a folha em branco que está aqui e digitar, não tem mistério. E as outras funções que a gente pode fazer, a gente pode editar, inserir rodapé, criar sumário e essas outras funções. Então, a gente vai criar um texto base para a gente ter uma noção. Por exemplo, este é um teste para formatação e afins. Então, aqui já tem uma outra função, que é a função ortográfica. Posso formatar, adicionar ao meu dicionário pessoal, caso está errado, alterar. Então, para fazer formatação básica, seleciono o texto com o botão esquerdo segurando, assim, seleciono o texto que eu quero. Por exemplo, quero centralizar aqui, isso considero um título. Então, venho aqui no alinhar ao centro, na barra de acesso rápido. Ctrl Shift E também serve. Selecionei, vou negritar aqui dentro do negrito. E também posso deixar todo o texto em maiúsculo. Vindo aqui em formatação, uso de maiúsculas, toda a palavra em maiúscula. E este é um teste para formatação em afins. Assim tá legal. Vamos mudar a fonte. Então eu quero mudar só a fonte para um Courrier 1014. Certo? Então assim a gente faz algumas alterações dentro do nosso documento. Então para fazer a parte de edição e formatação, principalmente a gente usa a barra de acesso rápido, onde a gente encontra as funções de formatação de alinhamento, de espaçamento, edição de texto, colar e copiar a formatação, entre outros. E a gente também pode vir aqui no formatar, aqui tem várias opções também para formatação. Nas ferramentas tem alguma coisa também para definir o que a gente está escrevendo. E edição também. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre essa barra de ferramentas que a gente estava navegando. Então, aqui em cima a gente tem essas abas e a nossa ferramenta nossa barra de ferramentas é dividida em abas, tanto no Google Planilhas, Docs e Apresentações. A maioria delas é similar, mas tem algumas funcionalidades diferentes que é bem interessante. Então, aqui dentro do arquivo a gente tem a funcionalidade da configuração da página. Aqui eu já foi criado um padrão aqui de margens, de cor de página, tamanho do papel e orientação. Caso eu queira alterar e todo documento que eu crie seja com esse padrão, eu posso alterar aqui, salvar e vai ficar com esse padrão. Ok. Algumas outras funções são histórico de versões, que isso tem em todas essas plataformas que a gente comentou. Nomeando a versão atual, ver o histórico de versões do que foi alterado, por que foi alterado, quem alterou. Abrir documentos diversos, criar novos documentos, compartilhar esse arquivo. Questão de idioma, bem interessante, principalmente no Google Docs, caso você esteja fazendo um artigo em outra língua ou estudando alguma coisa diferente, você pode alterar ali e fazer as alterações sem se preocupar tanto com a gramática, já que você tem um revisor ali gramatical já embutido. Questão de edição aqui, bem básico, não tem muito mistério. A única função mais interessante é o localizar e substituir, que a gente pode acessar pelo Ctrl F, que a gente pode fazer isso tanto nos navegadores, localizar uma palavra no documento, por exemplo, localizar a palavra teste, certo? A gente localizou dois testes e ali a função interessante era o localizar e substituir.
Então, por exemplo, aqui em mais opções, eu abro a opção localizar, já localizei teste, e eu quero substituir por testa. Então aqui eu não vou diferenciar maiúsculos de minúsculo, deixar tudo junto e substituir tudo. Então agora tudo virou testa. Então, esta é uma testa para formatação e afins, certo? Então, para desfazer, eu posso dar o Ctrl Z e já voltou tudo no normal. Então, aqui na opção de visualização, tem algumas ferramentas interessantes, como o layout de impressão, que é o modo que eu estou visualizando. O modo de visualização, se eu estou editando, sugerindo ou visualizando. Para eu, caso eu só queira visualizar o meu documento, não quero fazer nenhuma alteração dele, é interessante alterar isso aí para a gente não cometer nenhum deslize e acabar alterando alguma coisa sem querer. Exibir a régua, que é essa régua aqui, para a gente conseguir alterar as margens mais facilmente, né, com o nosso cursor. Abrir a estrutura de tópicos de documento, bem interessante quando você vai ter uma estrutura de sumário, por exemplo, você pode navegar por ela mais facilmente aqui, certo? Também posso exibir a barra de ferramentas de equação para inserir equações. Sugestões de ortografia, que é o que estava aparecendo antes, quando a gente errou a palavra formatação. E a tela inteira, tela cheia, né, para visualização. Aqui no inserir a gente tem algumas ferramentas, de desenho, gráfico, tabela, enfim. Criar comentários. Nota de rodapé, que é bem interessante, principalmente para documentação. Então, por exemplo, eu quero colocar um rodapé em afins. Eu quero definir o que seria esses afins. Então, selecionei aqui, vou criar um rodapé. Afins seriam edições extras não informadas no texto. Então, agora a gente já tem uma referência aqui do rodapé inserido, certo? Eu tenho a linha horizontal, que é para fazer aquela divisão entre textos. Quando eu insiro aquela linha horizontal, principalmente em jornais, isso é muito utilizado, certo? Tem essa funcionalidade aqui também. Caracteres especiais, caso eu queira inserir. Cabeçalho e número de página, muito importante quando você está fazendo algum documento acadêmico. Quebra de página também é muito interessante para você evitar de ficar mexendo em formatações entre páginas. Questão de favorito, que é só para você selecionar algum texto, um trecho, ficar mais fácil de visualizar ele. E a questão do sumário, que é um pouco mais complexa, que a gente pode tratar também com a questão de formatação de texto. Aqui é a formatação de texto em geral, na aba, o uso da maiúsculas e minúsculas, que é o que a gente acabou de mostrar, que é uma ferramenta simples, porém muito interessante de utilizar, poupa um tempo muito bom. Questão de espaçamento, colunas e marcações, isso a gente já tem alguma coisa já previamente configurada. A maioria da formatação já está aqui na barra de acesso rápido, tirando estilos de parágrafo, que é uma das funções que você precisa utilizar para conseguir criar aquela estrutura de tópicos que a gente mostrou ali, de maneira coesa. E daí, depois dessa estrutura de tópicos, criar um sumário bacana. Aqui a questão de ferramentas, que não estão listadas em outros lugares. Tem a questão de traduzir o documento, ver contagem de palavras. Tem um texto com X palavras que eu preciso produzir, então eu consigo visualizar por aqui. Revisar edições, questão de ortografia, edição de scripts, que é um pouco complexo, caso você seja programador, pode adicionar ali. Preferências, então eu posso utilizar essas preferências que a gente pode vai explicar em outro vídeo. E o dicionário pessoal, que você vai adicionando palavras que são incomuns ao dicionário normal da língua portuguesa. Inserir tabela, bem simples, na tabela, inserção de tabela e todas as funcionalidades que você pode ter com ela. E a questão do complementos de ajuda, que são tudo que você não conseguir fazer com essas ferramentas, você vai buscar uma ferramenta auxiliar, ou de repente buscar ajuda para localizar onde está essa ferramenta, como eu utilizo ela, certo? Então, é assim que a gente pode mexer aqui no Google Docs. Então, seria isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.